O que você tem feito sobre a necessidade do seu cônjuge, da pessoa com quem você se relaciona? Pois é, hoje o vídeo vai falar sobre isso, o reconhecer a necessidade do outro e fazer alguma coisa por isso. Em Gênesis 25, versículo 21, diz: Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. E o Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Sempre que eu ouço essa passagem, já há muito tempo, eu fico assim muito admirada, muito feliz, porque o que acontece? Naquela época as mulheres, muitas mulheres eram estéreis, né? E aí você vê os maridos, né? E as próprias mulheres tomando caminhos, fazendo as coisas, né? Para tentar resolver aquilo. Mas o que acontece? Nessa atitude de Isaac, eu consigo encontrar um princípio de sabedoria, sabe? Que é a questão do reconhecer a necessidade e levar a quem pode fazer alguma coisa realmente. Então, muitas vezes a gente encontra nos casamentos, por exemplo, a questão das pessoas reclamando. Uma das maneiras que a gente reconhece, na verdade, a necessidade que o outro tem é com a observação e também com justamente observar as entrelinhas, aquilo que é a maior queixa. Normalmente essa necessidade ela se manifesta em reclamação e queixa. E o que eu encontro é que muitos casais, muitos relacionamentos, não só de casais não, mas quando o outro reclama demais, a gente tenta meio que sanar, sabe aquilo? Aí a gente fala assim, ai, mas fulano reclama, viu? Ah, mas tu só olha assim e tal. E aí se a gente assume o papel de se ver como vítima e a gente tenta se defender, entende? Quando a pessoa reclama, automaticamente essa reclamação ela sugere pra gente uma falta nossa e o que a gente faz é se defender, é acusar, é pontuar alguma coisa, sabe? Jogar pro outro, jogar a bola pro outro. Mas o que a gente percebe nessa passagem? A gente percebe nessa passagem que a gente precisa reconhecer a necessidade do outro, entendeu? Quando o outro tá reclamando, tá murmurando, é porque lá no fundo, gente, eles estão colocando para fora aquilo que eles estão sentindo falta, aquilo que eles necessitam, aquilo que é necessidade, entendeu? Então a gente, em vez de se defender, a gente precisa parar e prestar atenção, porque tem a ver mais com ele, com o outro, do que com você, de algo que está faltando em você, entendeu? Na verdade, a reclamação é uma clamação novamente, então é como se eu tivesse querendo falar, entendeu? O que eu preciso, mas eu não sei falar, então eu reclamo, entendeu? Ah, você não me dá atenção. Ah, você não é carinhoso. Ah, você reclama demais, você fala demais, você é muito crítico. Então, tudo isso são maneiras de eu começar. Na verdade, quando a pessoa fala assim: ah, você é muito crítica, você fala muito. Na verdade, o que a pessoa está querendo dizer é: poxa, eu gosto quando você fala palavras legais para mim. Para mim é importante você falar coisas boas, sabe, ao meu respeito. Sabe quando a pessoa fala assim, você não me toca mais, você é frio, você é distante, você é indiferente. A pessoa na verdade está querendo dizer, poxa, eu me sinto amado quando você pega na minha mão, quando você me abraça, quando você me dá carinho, quando você me dá um beijo. Não só por um beijo de rotina, mas por um beijo assim mais caliente, mais assim que demonstre amor por mim. E o que eu tô querendo dizer? Que uma as necessidades, as reclamações, elas têm tudo a ver
com a linguagem de amor das pessoas, entendeu? É a maneira que as pessoas se sentem amadas. E se elas não estão se sentindo amadas daquela maneira que elas gostariam, elas vão transformar isso em reclamação, em murmuração, entendeu? Em queixa. E é uma das princípios para você saber como o outro ele gosta de ser amado, ele se sente amado, é observando as queixas, sabe, que o outro tem falado. Então, nossa primeira parte, gente, sobre ter uma relação feliz, agradável, plena mesmo, saudável, é reconhecer a necessidade do outro. É o começo, sabe? Você reconhece e aí você supre, sabe? Você procura suprir isso. Primeiramente, buscando a sabedoria de Deus, levando isso a Deus, com certeza, porque o Senhor, se Ele não fizer, Ele vai te dar a sabedoria do que você tem que fazer, sabe? Para suprir essa necessidade. E depois justamente agindo. Porque, por exemplo, Isaac, ele poderia muito bem ter orado ao Senhor, né? Ah, Senhor, olha a esterilidade lá da Rebeca e etc. E se ele não se deitasse com Rebeca, se ele, né, não fizesse amor, ele não iria, lógico, Rebeca não iria engravidar, né? Então, é muito importante isso. Muitas pessoas, ora, não estão dando atenção para a necessidade do outro, estão mais assim olhando para as suas necessidades do que do outro. Ora, só vivem orando por isso, mas não agem, sabe? Ou então tentam agir, mas não têm sabedoria no horário antes. Então fica sempre essa confusão. Então o passo a passo seria esse: reconhecer a necessidade do outro, não se assumir como vítima. Ah, ele tá me ofendendo, ele se queixa muito, ele reclama muito. Não, reconhece a necessidade do outro. Se ele tá se queixando, se ele tá reclamando, dá atenção, procura, procura entender o que tá faltando para essa pessoa, entendeu? Esse é o primeiro passo, reconhecer a necessidade do outro. Cada um de nós tem uma necessidade, sabe? Segundo passo, ora, não vai agir à torto quanto à direito, não. Ora, pedindo sabedoria, direção de Deus para agir. Terceira coisa é agir, sabe? Faça alguma coisa, ajude o outro, supra o outro para ser suprido também, entendeu? Então é isso. E aí vai vir o transbordo, vai vir a bênção, porque se você for analisar, Deus poderia ter dado um filho para Rebeca? Poderia. O Isaac, ele orou pedindo para que Deus tirasse a esterilidade de Rebeca. Mas ele não falou assim, Deus dá em dobro. Não. Mas é assim que o Senhor faz. E o Senhor, ele transborda, ele dá em abundância, sabe? Quando ele vê justamente uma disposição no coração de amar, de servir, de se importar, de se preocupar com o outro. Então, faça isso, sabe? O meu conselho, assim, faça isso. Reconheça a necessidade, ore ao Senhor, haja em relação a isso e o transbordo, a bênção do Senhor virá sobre o relacionamento que você tanto precisa da intervenção de Deus. Sabe, aquela relação que tem impactado a sua qualidade de vida, aquela relação que tem sido assim difícil para você. Pode ser conjugal, pode ser mãe e filha, pode ser com pai, pode ser entre irmãos, sabe? Se há uma queixa, gente, se há uma reclamação, eu quero muito que você entenda isso. É a pessoa tentando colocar para fora uma coisa que ela tá sentindo falta, sabe? Que ela precisa, só que a gente não foi ensinado a falar. Tipo, a gente, quando vai tentar comunicar, quando vai tentar conversar, a gente normalmente julga, reclama, critica e não olha para si, sabe? Então, assim, atente para isso, atente para que a queixa, que a necessidade, é uma necessidade do outro, sabe? Então, pense direitinho o que a pessoa tá falando, entendeu? Não assuma para você, tipo, não assuma esse papel de se defender, não.
ore ao Senhor e haja. Tenta, sabe, fazer algo por essa necessidade, por essa falta que a pessoa precisa. E aí vai dar tudo certo, o Senhor ele vai transbordar no seu relacionamento, vai ser o começo, com certeza, de uma transformação que você vai viver nessa relação, tá bom? Que tem sido conflituosa, que tem sido difícil, o mundo aí tem ensinado a gente a olhar pra gente, a ser individualista, mas que você possa romper com isso, que você possa se preocupar com o outro, amar o outro, na linguagem do outro, na necessidade do outro, e aí também se amar, lógico, na sua necessidade, tá bom? Então essa é a mensagem desse vídeo, tá bom para você?